Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. Taiwan está novamente no centro das atenções na diplomacia global. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou na ilha na manhã desta terça-feira em um movimento que amplia as tensões entre os Estados Unidos e a China. Eu sou a Mariana Martus e hoje eu te explico quem é Nancy Pelosi e por que sua viagem a Taiwan amplia as controvérsias na relação entre a China e os Estados Unidos. Nancy Pelosi, presidente da Câmara, é do Partido Democrata, o mesmo do presidente Joe Biden. Ela tem historicamente posições duras contra a China, o que está na raiz de seu desejo de viajar a Taiwan. A Casa Branca afirma que a decisão da viagem foi exclusivamente de Pelosi, e não uma ordem do governo. Vale voltar um pouco na história e lembrar por que Taiwan vive uma disputa com a China. Quando a China passou por uma revolução comunista em 1949, as forças capitalistas que tinham sido derrotadas foram para a ilha de Taiwan. Esses opositores então fundaram em Taiwan um governo paralelo, e o caso virou uma disputa entre as partes desde então. Taiwan e a China continental mantiveram muitas similaridades, como a língua e a proximidade cultural. Nas últimas décadas, a economia de Taiwan se destacou sobretudo pela atuação na fabricação de produtos de alta tecnologia, como chips. O país é lar, por exemplo, da Foxconn, que produz os iPhones da Apple. Taiwan tem uma das 10 maiores economias da Ásia e está entre as 25 maiores do mundo, sendo considerada uma economia avançada pelo Fundo Monetário Internacional. Mas Taiwan é um país? Taiwan tem, a partir do momento de separação pós-guerra civil, um status político controverso. A ilha não é um país reconhecido nos organismos internacionais, mas também não está sob o governo de Pequim na China continental. Taiwan se autodenomina República da China, enquanto a China continental é a República Popular da China. Os dois governos disputaram internacionalmente por algum tempo para decidir de quem era a herança de legítimo governo chinês. A briga acabou em partes nos anos 1970, com a ONU e outros organismos internacionais passando a reconhecer a China continental. Nas Olimpíadas, por exemplo, a China continental e Taiwan hoje competem separadamente, assim como Hong Kong, outro território chinês de status controverso. Na prática, portanto, a China tem 3 times nos Jogos Olímpicos. Apesar da polarização crescente com a China, os Estados Unidos também não reconhecem a independência de Taiwan e hoje embasam sua diplomacia no conceito de China única. Ainda assim, prestam historicamente assistência técnica e militar à ilha e defendem que Taiwan deve ter autonomia para estabelecer um governo próprio, o que gera uma linha tênue na relação com Pequim. E por que a ida de Pelosi a Taiwan gera tensão? A última vez que um oficial estadunidense de escalão equivalente ao de Pelosi havia visitado Taiwan foi nos anos 1990, quando as relações entre a China e os Estados Unidos estavam em uma situação muito melhor. Agora, o governo chinês tem dito que a visita de Pelosi a Taiwan pode ter consequências e afirmou aos Estados Unidos que não brinquem com fogo. Na semana passada, a urgência do tema levou até mesmo Biden e o presidente chinês Xi Jinping a terem uma rara conversa por telefone. A situação é delicada e nenhum dos lados quer recuar. A visita de Pelosi é altamente apoiada pelo governo local em Taiwan. E se Biden voltar atrás, o governo dos Estados Unidos pode ser visto como influenciado por ameaças chinesas. Já Xi Jinping tenta mostrar que não tolerará a influência americana em territórios estratégicos para o país. E qual a posição dos Estados Unidos sobre Taiwan? Na prática, apesar dos Estados Unidos não reconhecerem diplomaticamente Taiwan como um país, a autonomia da ilha é um dos assuntos prioritários em Washington. Os Estados Unidos dizem defender o status quo, isso é, que Taiwan continue com um governo autônomo frente ao da China, mesmo não como um país. A China, por sua vez, não considera Taiwan um território separado da porção continental e não esconde que deseja submeter a ilha ao governo de Pequim, o que não acontece hoje. Os temores de que a China e Taiwan possam entrar em um choque militar são crescentes, levantando dúvidas sobre a possibilidade de o conflito escalar para questões geopolíticas muito mais amplas, envolvendo a China, os Estados Unidos e outras potências ocidentais, aos moldes do que tem ocorrido no conflito da Ucrânia. Por enquanto, uma série de exercícios militares dos dois lados foram feitos na região nos últimos anos,
mas um embate direto não esteve perto de ocorrer. Analistas são unânimes, no entanto. Qualquer confronto na China seria má notícia para a estabilidade no mundo inteiro. E para ficar por dentro de tudo que está rolando no cenário político internacional, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. Até a próxima!